Eu estou eclético nos lives aqui. Foi de vocês ao Boulos. Da gente a quem? Ao Boulos. Não é piada, é sério. Eu estou quase fazendo um card falando assim, da XP ao Boulos, estamos conversando sobre a realidade do Brasil aí. Joia, pessoal. Recebemos a autorização aqui da Fábio, que a gente pode começar, né? Só ver o Fernando, acho que está. A gente começa. Fernando, podemos começar? Podemos. Então, tá joia, pessoal. Pessoal, boa tarde. Eu sou Marcelo Ferraz, responsável por securitização aqui na XP, e justamente com o meu colega Daniel Renner, sócio também na XP, responsável por relacionamento com instituições financeiras, vamos participar desse bate-papo com vocês. Nossa conversa sobre hoje vai ser o novo perfil dos consumidores brasileiros e o papel do crédito para o apoio da retomada do setor varejista. Gostaríamos de agradecer a presença de cada um de vocês que está nos acompanhando hoje, nosso debate, e principalmente aos nossos debatedores. Temos a honra de ter aqui Fernando Teles, presidente da Visa Brasil, portanto, com uma experiência muito grande em meio de pagamento, que vai poder contribuir bastante para a gente aqui. Temos o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, fundador do Data Favela, conhece profundamente o perfil do consumo, o comportamento do consumidor brasileiro, especialmente o consumidor de baixa renda. Temos também o José Renato, que é presidente da Crédito, administradores de cartão, uma experiência muito grande no setor de varejo, e no crédito para o setor de varejo. Esse debate faz parte de uma série de debates que a XP tem feito para trazer mais informação para as pessoas, para os investidores, para os nossos clientes, para o Brasil em geral, nesse momento de combate ao coronavírus. É uma iniciativa que a gente tem apoiado bastante. E temos também, gostaríamos de lembrar de uma outra iniciativa que temos apoiado, uma iniciativa talvez até mais concreta, que achamos bastante importante, que é uma iniciativa de doação, chama Juntos Transformamos. Temos aqui, ao longo da nossa apresentação, o QR Code com o site dessa plataforma. O objetivo aqui é de arrecadar doações para comprar cestas básicas e distribuir para as famílias brasileiras, tá? Especialmente as famílias mais vulneráveis. Então, começando aqui nosso debate, eu queria explicar para vocês que vamos ter 1 hora de conversas, já temos uma série de perguntas para os nossos debatedores, eles que vão trazer as informações relevantes para nós aqui, e as novas perguntas de quem está assistindo são bem-vindas, temos ferramentas para perguntas nas duas plataformas, tanto no Zoom quanto no YouTube, vocês podem fazer perguntas, eventualmente vamos compilar as perguntas para aproveitar nosso tempo de 1 hora. E para aproveitar o nosso tempo, eu gostaria de passar a palavra agora para os nossos debatedores. Queria ouvir deles um pouco sobre a visão deles sobre a retomada econômica. Todo mundo já especulou um pouco sobre quando que a gente vai poder ter acesso a poder sair, ter a liberdade, acabar com o afastamento social que a gente está tendo. A gente não sabe quando, ninguém tem bola de cristal, mas acho importante a gente pensar no como. Não sei quando que vai acontecer, mas a gente pode olhar para os nossos vizinhos e países ou regiões que estão um pouco mais avançadas no combate ao coronavírus, ver como que está sendo esse processo e entender como que a gente pode ter retomada aqui no Brasil, nesse cenário de retomada, ainda que parcial, da mobilização das pessoas. Queria passar a palavra para vocês e ver como que vocês, com as experiências de vocês, têm observado como que a gente pode participar dessa retomada. Talvez começando aí pelo Fernando, se você puder falar um pouco da tua perspectiva, e depois a gente passa para o Renato e o Zé Renato. Tá bom. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por botar a plataforma à disposição, obrigado aos colegas aí, é bom estar junto com esses craques aí, e aqui vai ser um debate mais ou menos, porque todos somos parceiros aqui, Renato conhece a gente por dentro, né? O Zé é um parceiraço nosso, então acho que o Zé fez uma decisão há um tempo atrás de fazer com que todos os cartões da financeira dele tivessem um acesso irrestrito de aceitação, que agora se mostrou uma decisão totalmente visionária, né? Porque se agora, nesse momento, os cartões não tivessem acesso irrestrito, ia ser muito mais difícil para os clientes dele. Mas deixa eu voltar para o tema aqui. A gente tem um benefício, né, Marcelo e colegas aqui, da gente conseguir ver o mundo inteiro, né? A gente está em 200 países. Então, a gente tem operação em 200 países. Então, a gente começa a ver os movimentos acontecendo. Coisas que aconteceram nesta pandemia que, ao mesmo tempo, são interessantes, mas um pouco preocupantes. A curva de
progressão das transações ela é exatamente a mesma em todos os países, tá? Então, a queda que aconteceu, a diminuição de atividade, ela foi exatamente igual. O formato da curva é igual, alguma pequena variação, mesmo percentualmente, os valores são muito parecidos. A gente ainda não conseguiu ver retomada, tá, de verdade em nenhum dos países. Mesmo lá na Ásia, ainda não aconteceu essa retomada. E eu acho que tem um outro fato aqui, é que assim, esse medo da segunda onda de contaminação agora está fazendo com que os países tomem esse cuidado. Então, isso me leva ao ponto aqui. Eu acho que a gente sim vai ter uma retomada, mas a gente tem que parar de ficar esperando quando é que a gente vai poder sair de casa. Talvez a gente tenha que fazer a retomada de dentro de casa. Esse eu acho que vai ser a mudança de mindset. Eu fiz um vídeo hoje para o meu pessoal todo aqui do Brasil. Nós temos que voltar aos projetos que foram parados, as iniciativas que foram congeladas, porque assim, não, vamos retomar quando a pandemia acabar, vamos retomar quando o lockdown acabar. Isso não vai acontecer, ou a gente não sabe quando vai acontecer, mas não é agora em 3 semanas, não é em 4 semanas, e também não tem um dia mágico, né? Não tem aquele dia, opa, acabou hoje, todo mundo volta para trabalhar. Então, eu acho que a minha visão de retomada a retomada tem que começar agora, e tem que começar na situação que a gente está. Excelente. Opa! Vai lá, Renato. Vamos lá. Primeiro, de novo, super obrigado, Marcelo, Renner, pelo convite. O prazer maior ainda é estar com 2 amigos e clientes aqui. Zé, Teles, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que a primeira questão que a gente precisa ter claro, e eu queria começar abrindo terreno com relação a isso, é que é uma falsa polêmica contrapor segurança e economia. Eu não sei se os economistas lembram, mas mortos não recuperam a economia, né? Só produz, só trabalha, só consome pessoas que estão vivas. Não custa lembrar isso, porque muitas vezes se gasta muita energia, se perde muito tempo com algumas coisas que me parecem ser meio óbvias com relação à importância das pessoas estarem vivos para a gente conseguir viver numa economia próspera. Dito isso, eu queria dizer que o baque econômico será grande. E se, por um lado, será grande, é uma excelente oportunidade para o sistema financeiro se reencontrar como parceiro real dos consumidores, oferecendo soluções não apenas de crédito, mas soluções de criações de ecossistemas, parcerias, de modos de fazer o dinheiro das pessoas renderem mais. E aí você tem, por exemplo, no Vai Divisa, fazendo merchan aqui para o meu amigo, várias soluções nesse sentido, de ter uma relação mais próxima do varejista. E aí o Zé Renato entende como poucos o quanto que os serviços financeiros têm condições de ter uma relação muito próxima de fidelização com seus consumidores. Essa chance passa basicamente por entender quais são os 3 dilemas dos consumidores que já existiam antes da crise e que durante essa pandemia, que na prática vai fazer com que se avance 5 anos em 5 meses, vão se intensificar. O consumidor brasileiro quer, em primeiro lugar, comprar barato. Ele quer achar, de fato, uma boa oferta. 2, ele quer comprar bem, o que significa uma curadoria efetiva do que vai estar sendo proposto para ele, usando e integrando as inteligências artificiais, a tecnologia de CRM para propor para esse consumidor aquilo que ele realmente precisa, através de uma integração muito mais forte do online com o offline. E, em terceiro lugar, ele quer praticidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que o elo para conseguir construir tudo isso são os serviços financeiros e passa necessariamente por oferecer crédito de uma forma muito mais direta e inteligente para os consumidores. Muito bom, obrigado. Zé Renato, como é que você tem enxergado aí? Eu também agradeço a você, Marcelo, e a XP, ao Renner também, por essa grande iniciativa e oportunidade. Como já foi comentado, todo lado aí de feras do mercado como um todo,
mas a coincidência de sermos todos amigos. Então, isso dá um prazer ainda maior de estar participando com vocês. Como foi dito, além da grande mudança que nós estamos vivendo hoje, em função dessa crise sanitária, que impacta diretamente uma mudança de hábitos de consumo e de comportamento das pessoas em todo o mundo, não é só no Brasil. Inclusive, a gente até, se tivesse que dar colocar uma música nesse atual momento, sem dúvida alguma, seria aquela "Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia". E se tiver que fazer uma analogia com o filme, certamente De Volta para o Futuro. Então, a única certeza que nós temos é que nós precisamos, como o Renato e o Fernando disseram, nós precisamos nos reinventar o tempo todo. Inovação é uma palavra realmente chave, porque certamente nós teremos muitas oportunidades no final da crise, seja pela concorrência que vai ficar no caminho, pela grande demanda reprimida e pelas novidades que certamente surgirão. Portanto, nós precisaremos nos adaptar às mudanças para atingir os nossos objetivos. A única certeza é que nós não vamos atingir os objetivos da mesma maneira. Certamente vai ser de forma diferente. Como foi colocado aí, a tal dicotomia da saúde e da economia é uma discussão inócua, tá? Mas tem nos ensinado bastante. A primeira coisa que acho que nos ensinou muito é que Pareto só se aplica à economia. Ou seja, Pareto não se aplica à saúde. Isso nos dá uma esperança muito grande de que nós vamos ter um mundo muito mais solidário daqui para frente. O isolamento tem nos mostrado a importância da comunicação e da conexão, apesar do distanciamento, da digitalização, do e-commerce, como o Renato comentou, o que abre um caminho enorme para cobrir um imenso abismo digital que existe no Brasil. Nós vimos recentemente a Caixa nos dando um baita exemplo ao abrir 35 milhões de contas digitais para o pagamento dos benefícios, nos provando que há grandes oportunidades no Brasil de inclusão digital, inclusão financeira e inclusão social. Acho que o Renato vai poder deitar e rolar com isso, que ele realmente é um papa nesse assunto. Enfim, o mundo mudou, mas isso não afetou em nada a estratégia da Credis, que é de oferecer um cartão para as redes de varejo para ajudá-las a incrementar vendas, atrair e fidelizar seus clientes. Por isso, esse cartão é um produto que atende os interesses da baixa renda, porque ele é aspiracional e ele é um cartão realmente de primeira necessidade. Enfim, os nossos propósitos da Credis, apesar de todas essas mudanças, continuam os mesmos. Como o Marcelo comentou, é importante a gente falar aqui do como, tá? Então, além das vantagens normais do nosso cartão, que é um cartão completo, digital, internacional, com a Visa, oferece várias vantagens, como desconto na primeira compra, promoções da loja, um limite turbinado, planos de pagamento diferenciados, um programa de fidelidade exclusivo da loja, um clube Credis de vantagens, uma aceitação tanto nacional como internacional e além de ser um cartão contactless. Além de todas essas vantagens, nós estamos, através de nossos executivos, em contato muito próximo, como sempre fizemos, com cada um de nossos parceiros varejistas, para definir uma estratégia conjunta para a retomada. Como exemplos, Marcelo, do como, eu gostaria de citar aqui, em vendas, nós estamos sugerindo ao pessoal das lojas que chamem nossa base de consumidores, tanto clientes como não clientes, com ofertas especiais, tanto para irem às lojas como ao e-commerce, inclusive com promoções de uso dos atuais pontos do programa de fidelidade do nosso cartão. Eles usam esses pontos para pagar as compras. Então, é uma coisa que o Renato tem falado muito ultimamente. Essa base de consumidores que nós estamos falando é formada pelo histórico das lojas
inclusive por clientes que fizeram proposta em não aderir ao cartão, da nossa base interna da Credis e da base de todos os birôs externos que nós temos relacionamento. Como CRM, eu poderia citar aqui a aceleração do resgate do programa de fidelidade. Nós temos todo o interesse em usar o programa de fidelidade para retomar a confiança dos consumidores nas compras. Um exemplo é o que a gente chama de bumerangue, ou seja, na retomada agora, nós vamos chamar os clientes para as lojas e falar o seguinte: use os seus pontos do programa de fidelidade e tudo que você utilizar, nós vamos repor esses pontos, ou seja, nós e as lojas vamos repor os pontos. Isso para incentivá-los, logicamente, a voltar às compras, dar confiança, que vai ser muito importante. E para isso é importante ter ofertas diferenciadas, inclusive inseridas no nosso clube de vantagens. Algumas outras ações, como revisão de limites, o uso intenso do WhatsApp na prestação de serviços e vendas, a consolidação do omnichannel, nada mais é do que o cliente ser atendido onde ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer, tanto virtual, tanto digital como humano, né? Esse atendimento, são iniciativas importantes. Em produto, nós avançamos bastante na integração dos PDVs, que nada mais é do que o incremento da digitalização. Nós simplificamos a proposta de adesão ao cartão para melhorar a experiência do trabalho das lojas, ou seja, tornar o nosso processo muito mais simples. Implementamos a captura digital, tão importante nos dias de hoje, para a gente sair do analógico na proposta e ir para o digital, facilitando e dando muito mais rapidez à proposta do cartão e, consequentemente, a experiência do cliente dentro da loja, inclusive disponibilizando a autocaptura, que pode ser inserida, inclusive, no site da rede, para que o cliente possa, no conforto da sua casa, como ele está acostumado hoje, a fazer a sua proposta do cartão. E uma grande novidade, os nossos cartões, a partir de agora, na retomada, eles contarão com uma conta de pagamentos. Então, isso também nós aproveitamos esse momento de isolamento para avançar com esse projeto e identificamos dos clientes o quão importante é ele pagar contas, fazer transferências, enfim, fazer todas as suas transferências através do cartão. Então, toda a nossa base de cartões vai passar a contar com uma conta digital. E um outro exemplo importante, como não poderia deixar de ser, treinamento. Nós temos um treinamento IAD para as lojas, tanto com o produto Credis como com o nosso sistema operacional, mas nós estamos agora ampliando esse treinamento com assuntos muito importantes, relevantes para esse atual momento, como o poder de influência. Acho que isso é muito importante nesse momento para influenciar os clientes. O planejamento do tempo, a gente agora está vivendo um novo comportamento e o planejamento do tempo é mais importante. A transformação digital para entender muito do que está acontecendo e principalmente do que vai acontecer. O atendimento que o cliente espera, que o cliente é nosso único centro de receita e ele é o centro de absolutamente tudo. E vendas pelas redes sociais, que cada dia mais serão uma realidade. Nós temos certeza que com todas essas ações nós teremos profissionais ainda mais motivados, ainda mais produtivos e preparados para a retomada. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Cada uma perspectiva diferente, mas muito interessante aqui. Essa questão da retomada, ainda que seja dentro de casa, acho super importante. A questão da inovação que a gente vai precisar e, principalmente, para transformar esse afastamento, que não seja um afastamento social, e sim um afastamento presencial, que a gente consiga ter as nossas atividades econômicas, ainda que não estejamos necessariamente presentes. Eu acho que foi muito bom cada visão diferente e super complementar, e acho que é importante a gente passar agora para temas específicos e aproveitar as experiências de vocês. A gente tinha listado umas perguntas, Renner, se você quiser falar. Claro. De novo, muito obrigado, pessoal, pela participação, todo mundo que está nos assistindo, aos nossos palestrantes aqui, é uma honra recebê-los. A minha pergunta é para o Fernando. Fernando, a gente já vinha passando por um processo de evolução dos meios de pagamento, né, de uma forma geral,
e certamente essa crise ela está acelerando esse processo, né? Se você puder compartilhar com a gente um pouco do que você tem visto de fato aí no dia a dia acontecer, enfim, dessa migração forçada, vamos dizer assim, e o que as empresas de fato têm feito aí para se tornar cada vez mais adaptadas a uma nova forma de meio de pagamento. Obrigado desde já. Bom, Renner, eu que agradeço. O que a gente está vendo, e aí não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, são algumas adesões ou aceleração. O Renato falou em fazer 5 anos em 5 meses, né? Na verdade, isso vem acontecendo ao redor do mundo. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Uma coisa é a aceleração do pagamento sem contato, né? A gente aqui costuma dizer que o inimigo da gente é o dinheiro em espécie, tá? O inimigo não é a outra bandeira, não é o outro meio de pagamento eletrônico, é o dinheiro em espécie, porque ele é nocivo, ele é sujo, ele não tem rastreamento, ele incita ou facilita a corrupção, uma série de coisas. Então, eu sempre brigo com ele. Mas essa é uma briga bem inglória, né? Porque o Renato vai falar disso depois. O Renato fez uma pesquisa junto com a gente. Muito ainda a população acha que, ao ter dinheiro, tem aquele famoso "tô podendo", né? Só que agora, o que acontece? Ter dinheiro em espécie não é uma coisa boa, porque ele é sujo, porque ele passou na mão de mais gente. Então, o pagamento sem contato está crescendo muito, né? Então, aquele que você só aproxima o seu cartão do POS, do terminal e vai embora, você não precisa encostar em nada. Ainda que você tenha que digitar uma senha, são 4 números ali que você vai botar e é muito rápido também, você não fica manuseando nada. Então, isso é uma coisa que vai crescer. A outra coisa é a aceitação do débito no pagamento na internet, né? Então, o Brasil é um país que está atrasado nisso, né? Em outros países, como a Europa ou como na Ásia também, isso já é bastante difundido, você já usa o cartão de débito para pagamento na internet, aqui ainda não. Agora você já vê um movimento andando nessa direção. Por quê? Um percentual dos clientes tem crédito. A maior parte dos clientes não tem crédito. Estamos falando aqui dos clientes de varejo. Mas eles têm um instrumento de pagamento, que normalmente é um cartão de crédito, um cartão pré-pago ou uma conta digital. Esses instrumentos que não são aceitos na internet passam a ser aceitos agora. Então, tem uma atividade grande indo nesse sentido. E a outra coisa, esse movimento que a gente está experimentando agora, é o crescimento do que a gente chama de transações com cartão não presente. São aquelas todas que não são feitas face a face, não são feitas presenciais. Como o Marcelo falou, você não precisa ter um distanciamento social, você tem um distanciamento físico, né? Você pode continuar fazendo suas compras, você pode continuar tendo acesso às coisas. Então, a gente está vendo esse movimento acontecer de forma mais acelerada. E aí, o que a gente está fazendo, né? A gente, como uma rede e um grande fornecedor de tecnologia, a gente está garantindo que essas transações sejam feitas da forma mais segura, mais rápida e mais eficiente possível. Então, vou fazer uma propagandinha aqui, se vocês me permitirem. A gente lançou hoje, o Renato falou do Vai Divisa, a gente lançou hoje, dentro do Vai Divisa, uma iniciativa que chama Compre do Pequeno. O que é essa iniciativa? A gente fez uma parceria com 2 adquirentes no primeiro momento, mas está aberta para mais, que você entra nessa plataforma, coloca o seu CEP e vai aparecer todos os estabelecimentos perto de onde você está que estão fazendo venda na internet. Ah, mas se o meu estabelecimento nunca fez venda pela internet, ele vai poder se credenciar a um desses adquirentes, obter uma solução de pagamento, pode ser simplesmente um link que ele te manda por WhatsApp, pelo Instagram, por onde quer que seja, e você vai poder fazer a compra num ambiente seguro. Então, esse é um negócio muito bacana, você está trazendo novos estabelecimentos para venda, a gente ensina o consumidor também e garante a segurança desse processo. Então, isso é só um exemplo de coisas que estão sendo feitas. E aí, ainda na tua linha, o que a gente vai ver também em termos dessa retomada? A gente fala muito de São Paulo e Rio, né? Teve até aquela brincadeira dos Faria Limers aí e tal, não sei o que lá. O Brasil é muito maior do que isso. A gente tem um projeto dentro da vida... O pessoal da XP conhece bem essa brincadeira. Chama-se Cidades do Futuro. Então, a gente está em 1000 cidades... A gente está em 1000 cidades do país levando o pagamento eletrônico. Essa retomada do distanciamento para deixar de ser físico, ela não começará por São Paulo e Rio, mas ela vai começar pelos outros municípios.
a gente está nesses municípios levando o pagamento eletrônico para ele. Então, assim, é o futuro das cidades. Ao invés de ser as cidades do futuro, é o futuro das cidades. Como é que a gente retoma a economia dessas cidades? Então, tem uma série de iniciativas que foram aceleradas por causa disso, sim. Ô, Daniel, antes de você me perguntar, que eu sei que eu sou o próximo da lista aí, eu queria emendar e já vou me metendo no negócio. Fica à vontade, por favor, Renato, por favor. Não, porque eu estava ouvindo o Fernando e acho que faz todo sentido o que ele disse, e tem algumas questões que a gente precisa entender o processo de aceleração do consumidor. A gente está tendo uma aceleração na digitalização em dois aspectos. O primeiro aspecto é o mais óbvio, é o aspecto da frequência. São pessoas que já utilizavam canais digitais para comprar, para consultar preços e adquirir mercadorias, que estão intensificando muito. Né? Isso é fundamental. A gente está tendo um aumento aí de mais de 30%, categorias que chegam a 300%, uma ampliação de categorias atendidas. Então, você pega, por exemplo, o varejo alimentar, que ainda tinha uma questão física muito forte, crescendo o e-commerce do varejo alimentar, o quanto que os super apps, com a solução da Última Milha, tem crescido, os marketplaces têm se consolidado. A média de 30% de pessoas que já utilizavam passavam a utilizar mais. Mas, fora isso, a gente tem dois processos que têm a ver com o aumento de penetração, que é o aumento de categorias que antes não eram compradas pelos consumidores, como o exemplo que eu falei agora do supermercado, mas também da substituição do dinheiro em espécie pelo dinheiro eletrônico. A gente fez uma pesquisa um pouco antes do Covid, tanto o Zé Renato quanto o Teles viram esses nossos resultados, onde 70% das pessoas até então preferia pagar as suas compras com dinheiro vivo. E preferia porque elas recebiam em dinheiro vivo, ou seja, o cash-in, a entrada de dinheiro de uma parte considerável dos brasileiros ainda se dava por dinheiro em espécie. Com o processo onde a renda que está entrando para os autônomos nesse processo, durante a crise se dá pelo auxílio emergencial, que se dão pelos meios digitais e por doações, como a da Central Única das Favelas ou do Gerando Falcões, que também se dão por meios digitais, nós estamos tendo a fórceps um processo de digitalização. E aí, aquela mudança de cultura do uso do dinheiro vivo, da impressão que até então as pessoas tinham que o dinheiro rendia mais usando dinheiro em espécie, está mudando numa velocidade gigantesca. E isso não é um detalhe, isso é uma mudança de cultura da forma em que os brasileiros se relacionam com o dinheiro. Essa mudança de cultura potencializa as oportunidades de crédito, coloca o débito como um meio de pagamento importante. Parte considerável dessa mudança de cultura faz com que a aceleração de pagamento sem toque, eu não estou falando nem das questões mais digitais, estou falando de um QR Code simples, que iam demorar muito mais tempo para entrar no dia a dia e na cultura das pessoas, estão sendo aceleradas numa velocidade gigantesca. Do outro modo, a gente começa a ver os varejistas transferindo os modelos de desconto tradicional dele por modelos de cashback promocional. Ou seja, os varejistas estão transformando aquele dinheiro que ele investia em desconto, né? Todo varejista investe alguns milhões de reais nos 20%, 30% de desconto, aquele dinheiro que ele deixa de receber, não é que sai do caixa dele, mas que ele deixa de receber. Eles estão transformando essa promoção em modelos de cashback promocional para a próxima compra, que além de fidelizar muito melhor o consumidor, dá uma impressão real de vantagem ao efetuar essa compra. E isso se dá basicamente pelos meios eletrônicos de pagamento. Então, o que nós estamos vendo aqui porque do ponto de vista de tecnologia já existia muita coisa, mas o que a gente está vendo é a fórceps, por causa da duração da epidemia, que permite mudar a cultura, tanto os varejistas de um lado quanto os consumidores do outro, se digitalizando numa velocidade como era inimaginável sem um processo de pandemia. De novo, não é apenas a mudança tecnológica, é uma mudança de cultura. Seus pressupostos estão mudando. E mudança de cultura tem a ver com tempo que foi fortemente acelerado pelo processo do coronavírus. Ótimo, muito obrigado pelos seus comentários. Em outra live aí da XP, você comentou sobre essas mudanças culturais, aceleração de pagamentos. Se eu estou entendendo bem, a parte de aceleração de pagamento já está bem adiantada.
nos processos como um todo. Agora, essa tecnologia que já existia, ela precisa ser absorvida pelos varejistas, né? E você, em outra live, você comentou sobre a importância dos varejistas locais, o comércio local que você mencionou. Você tem observado o comércio local absorvendo essas novas tecnologias também? Super bacana. Obrigado a pergunta, Marcelo. Eu acho que tem dois aspectos aí. O primeiro são as redes locais. E essas redes locais, o Zé Renato é um dos maiores especialistas aqui para falar o quanto que eles estão adotando isso de uma forma bastante interessante. Você tem outros modelos também de programa de relacionamento, a Dot tem programa de relacionamento para isso, e ele já estava com a tecnologia, mas tinha uma dificuldade na cultura mesmo, que começa agora a serem obrigados a mudar. Mas quando a gente vai falar dos pequenos e médios empresas, das micro e pequenas empresas, nós estamos falando de 29 milhões de pessoas que faturam por ano 1,3 trilhões de reais. Essas pessoas também são pessoas físicas. Então, quando você vê hoje no Brasil que 18 milhões de brasileiros têm algum tipo de rendimento através dos aplicativos, quando você vê a forma em que pequenos restaurantes, por exemplo, não estão quebrando, eles não estão quebrando porque eles passaram a utilizar as plataformas de venda online e os apps para isso. Quando você vê pessoas que fabricavam camisetas passando aí para o e-commerce e vender os seus serviços. Nós estamos falando que a estratégia de entrada de dinheiro do cash-in passou a ser também de maneira digital. E eles foram obrigados a isso para sobreviver. E essas pessoas, que a gente adora chamar de PJ, mas que na verdade é um PF, que ganha a vida de um jeito que não seja não é apenas de carteira assinada, está extrapolando isso para todos os outros. Então, essa mudança é uma mudança estrutural que está acontecendo no varejo brasileiro. Por quê? Porque é uma mudança que está acontecendo na sociedade brasileira. Então, esses pequenos varejistas, que também são pessoas, que também estão com medo, que também estão tendo que se virar para sobreviver, estão encontrando nos meios digitais a sua melhor forma de conseguir garantir o sustento da sua família. E aí, a digitalização se dá a fórceps também. Agora, uma pergunta para o Zé Renato. Você falou de uma série de iniciativas que vocês já estão tendo, Zé, né, quando vocês estão pensando na retomada. Vocês têm alguma iniciativa bem específica para ajudar o seu varejista, de alguma forma, a se digitalizar mais? Esse processo de digitalização que o Renato está comentando, que está acontecendo de forma acelerada no pequeno varejo, nessa rede de varejo que você conhece também, vocês têm conseguido observar? E de que forma vocês podem ajudar para acelerar mais ainda? Sem dúvida, Marcelo, excelente pergunta. E o Renato até comentou sobre os pequenos varejistas. Tá? A Credis, quando começou, há 8 anos, o nosso objetivo era fazer parcerias com redes de varejo de médio porte que estavam completamente desassistidas em termos de financiamento das suas vendas. Então, com o crescimento dos meios de pagamento, com o crescimento realmente da necessidade de bancarização e de acesso a crédito, nós fizemos parceria com 50 redes de varejo nesses 8 anos. Para vocês terem uma ideia, as redes de varejo que nós falamos de faturamento de 50 milhões a 1 bilhão de reais por ano, que estão realmente desassistidos. Nós, nesse período, começamos a ser consultados por varejistas de um porte menor. Que eram inovadores, uma rede muito bem posicionada em regiões, varejistas tradicionais, ou seja, redes de varejo que não tinham a escala para ter um private label com bandeira personalizado com a marca da sua loja, mas precisavam de uma solução. Então, nós lançamos há 1 ano e meio um produto white label chamado Cartão Total. E para vocês terem uma ideia, se em 8 anos nós fizemos 50 redes, em 1 ano e meio nós credenciamos 300 redes de varejo de porte menor, exatamente no acesso ao cartão. Então, vamos parar para pensar. É mais do que isso, Marcelo. Essa rede não tinha solução de vendas.
para os seus clientes. Agora ela tem uma solução de venda, o cliente entrava na loja, comprava, virava as costas e ia embora. Ela não sabia quem era esse cliente. Agora, com o cartão, ela tem o nome do cliente, o comportamento do cliente, aonde ele compra, como é que ele paga, o que ele gosta, o que ele não gosta, ou seja, uma verdadeira ferramenta de CRM. Então, o cartão já é um início de um processo da digitalização do crédito e agora, principalmente com a mobilização, o uso fica mais intenso ainda mais agora com cobrança de Coavisa, o cartão é nacional e internacional. Então, ou seja, nós estamos já dando uma solução de meio de pagamento que é uma inclusão financeira, é uma inclusão tecnológica para esses clientes. Então, esse já é um primeiro grande passo. Depois disso, logicamente, nós temos que facilitar a experiência desses clientes na loja. E como eu citei há pouco, a digitalização do processo de captura de propostas. Ou seja, você ter que cada proposta você preencher, né? Se você pode digitalmente obter essas informações, ou mesmo o cliente poder preencher essa proposta no conforto da sua casa, do seu trabalho, e fazer a certificação facial, confirmando que a identidade realmente do cliente, nós podemos hoje melhorar o processo com essa digitalização e oferecer uma melhor experiência para o cliente, né, na loja. Os lojistas também, consequentemente, têm uma melhor experiência. Quando a gente fala em integração de pontos de venda, o cliente vai lá para trocar os seus pontos no programa de fidelidade, ele está com o sistema da loja aberto, ele tem que entrar no sistema da Credis. Hoje não precisa mais. Com APIs, nós integramos o sistema da Credis com o sistema do lojista, basta no sistema dele ele apertar o botão e efetuar a venda com pagamento através exatamente dos pontos. Como é que ele adquire esses pontos? Usando o cartão. Cada R$1 que ele usa dentro da loja, ele ganha 2 pontos. Cada R$1 fora, através da bandeira Visa, em qualquer estabelecimento, na farmácia, no supermercado, no posto de gasolina, ele ganha 1 ponto. Esses pontos ele só troca pela loja que emitiu o cartão. Então, ou seja, a captura digital, a digitalização da proposta é uma outra iniciativa. A outra iniciativa, como nós comentamos, é a conta digital, ou seja, o nosso cartão de crédito ele já é completo digital internacional. Agora ele virou uma conta de pagamentos. Para esse público de baixa renda que tem o cartão como primeira necessidade e o cartão como algo aspiracional, para vocês terem uma ideia, 1/3 da população no Brasil não tem nenhum tipo de relacionamento bancário, conforme pesquisa do Banco Central. Outro 1/3 se considera mal bancarizado. Então, nós temos aí 2/3 da população que tem no cartão algo aspiracional. Então, ou seja, você dá para ele a possibilidade de debitar o cartão, fazer transferência, fazer pagamento de contas, além de fazer as compras, que é o que ele vai utilizar no dia a dia, também é uma digitalização. O uso do QR Code é uma coisa que, inexorável, como o Renato bem colocou, facilita realmente o processo de captura. Então, essa transformação do ponto de venda, ela depende muito também, não só do que nós vamos fazer, mas do que as adquirências, que são as maquininhas, do que as bandeiras estão fazendo, e a Visa, de longe, está fazendo um trabalho realmente brilhante de posicionamento da marca Visa nos estabelecimentos comerciais e junto aos clientes, com Vai de Visa, Visa Causas. Então, ou seja, são todos exemplos realmente de iniciativas que colaboram com essa digitalização, ou seja, esse processo de digitalização do crédito e mobilização para uso do cartão. Maravilha. Ferraz, eu posso pegar aqui? Eu queria fazer uma pergunta também de novo para o Fernando, eu acho que também certamente o Renato e o Zé também podem comentar, até fazendo um link com uma coisa que o Renato comentou, que é a inclusão de outros grupos de produtos nas compras online, enfim, na parte do e-commerce. Você poderia compartilhar com a gente um pouco, Fernando, do que você tem visto já de mudança de perfil de consumo ou do tipo de produto de consumo nos últimos dias por conta da crise? É uma migração já a produtos mais básicos, a gente está vendo, de fato, uma ampliação. Se pudesse dar um pouquinho de color para nós nesse tema. Tá bom.
Isso é outra coisa interessante, porque também acontece em todos os lugares da mesma maneira, tá? Então, em países diferentes, culturas diferentes, rendas diferentes, mas o movimento foi o mesmo. Então, o primeiro movimento, né, assim, tem um movimento negativo, né, que foi toda a parte de T&E caindo abruptamente, né? Então, isso sofreu muito. Mas, no primeiro momento, até, por exemplo, um Airbnb subiu, né? Até para as pessoas procurando algum outro lugar para fazer o isolamento. Então, ele teve uma subida no primeiro momento, depois acabou também arrefecendo um pouco. Então, airlines, toda essa parte de travel, tudo, entertainment, isso baixou bastante. E aí, o que subiu no primeiro momento? Bens de primeira necessidade, né? É quase uma pirâmide de Maslow, né? Então, foi bem de primeira necessidade. Tem alguns países que têm até a brincadeira do papel higiênico, uma corrida atrás de papel higiênico. Aqui foi o álcool gel, outros lugares foram isso. Então, supermercados e farmácias subindo muito. Então, esses foram os grandes beneficiados. Então, subiram no primeiro momento. Assim, mas é importante a gente observar que, assim, toda essa subida que a gente fala, nenhuma delas foi bastante suficiente para mitigar a queda, tá? Que, assim, o consumo pessoal, o consumo físico, ele ainda é muito maior, né? Outra coisa que a gente observou é o quanto do consumo não essencial representa da economia e o quanto ele é importante para a economia. Então, isso foi outra coisa, porque o consumo não essencial caiu muito, né? E ele é importante. Agora a gente está vivendo uma segunda onda disso, então, continua, vamos lá, farmácia e drogaria continuam lá, os sistemas de delivery, né, as compras na internet estão crescendo, então isso já cresceu em torno de 30%, né, desde do que ele representava para o que ele está representando agora. E agora nós estamos numa onda nova, que é o seguinte, o que está crescendo? Está crescendo o que a gente chama de home appliance, tá? Eletroeletrônicos, que eu acho que as pessoas, a maioria das pessoas talvez nunca tenha passado tanto tempo em casa quanto está agora. Eu tiro pelo meu caso, por exemplo. Eu passar 7 semanas dentro de casa, sim, sem sair, sem ir para um outro lugar, ou sem fazer uma viagem e tal, não me lembro a última vez que foi isso. Provavelmente eu era adolescente ou alguma coisa assim. Então, você começa a olhar a sua casa. Aí você vê uma coisa que, puxa, você estava para consertar há um tempo, um outro negócio que você podia dar uma pintadinha. Então, esse consumo está chegando agora, entendeu? Então, está indo. É compra de novos eletroeletrônicos, é compra de utensílios, é material de conserto e tal. Isso está acontecendo. E eu acho, por isso que eu falo que a retomada vai se dar a partir de casa, que vai chegar uma hora que vai começar a indulgência também, né? Então, você vai falar assim, poxa, mas eu vou comprar uma roupa. Não é porque eu estou em casa que eu não preciso me vestir ou que eu não posso botar uma coisa bacana e tal. Então, todo esse ciclo ele vai acontecer. Obviamente, ele não retoma o consumo todo, mas as pessoas vão aprender a conviver nesse novo normal, digamos assim. Então, isso está acontecendo. O que vai demorar mais, né? Vai demorar mais a parte das viagens, né? Essa necessariamente, porque você está no isolamento social. Então, isso vai demorar mais. E aquelas coisas onde tinham muita aglomeração de pessoas, porque eu acho que aí tem uma mudança de comportamento, né? Talvez as pessoas não se sintam confortáveis e a ir a lugares onde ainda existe uma aglomeração, pelo menos não enquanto houver uma vacina. Então, acho que essas coisas vão demorar um pouco mais. Mas você também vai poder ter acesso àqueles serviços do conforto da sua casa, né? Ou sem necessariamente ir àquele lugar. Então, essa mudança do comportamento é importante. Uma outra coisa, só para fechar aqui, esse crescimento, né, de compras remotas, ele traz um desafio, tá? Ele traz um desafio para todo mundo que trabalha nesse mercado de pagamento eletrônico, porque tudo que você sabia antes está mudando, né? Então, a frequência de compra de transações não presenciais está muito diferente, o ticket mudou, a velocidade mudou, a hora que você faz a compra mudou. Então, todas aquelas regras de segurança que você tinha, né? Não, peraí, esse cara está sentado em São Paulo, não vai estar fazendo uma compra 2 horas da manhã desse tipo de item. Opa, acende aí a luz que isso é uma fraude potencial. Talvez não mais. Talvez não seja mais. Opa, esse cara nunca comprou esse tipo de item aqui e está com uma compra de um valor extremamente alto. Opa, para aí. Então, a gente está trabalhando junto com os nossos clientes numa revisão dessas regras todas para que eles possam não dizer não aos seus clientes, né? Porque senão, para cada um desses, você diz um não.
Na hora que o Renner sentar lá e for fazer uma compra, eu vou comprar aqui uma coisa para eu fazer ginástica em casa, mas é 1h da manhã e você entra num site, a minha regra dizia o seguinte: alguém pegou o número do cartão do Renner, está tentando fazer uma compra. Ele nunca comprou equipamento de ginástica para fazer em casa. Nunca entrou nesse site. Essa hora, então, claro que não é ele. Então, tem esse negócio que a gente vai ter que aprender com as novas regras. E tem uma outra tecnologia, que é a tecnologia da autenticação, né? Então, você vai começar a autenticar as pessoas. Além de autorizar a transação, antes você vai autenticar. Então, você vai ter um grau de certeza que o Renner é o Renner. Pode ser com um SMS, two-way, pode ser com uma biometria, pode ser com uma palavra-chave, pode ser com um token, mas esse é um outro processo que também vai ser super acelerado, que é a tokenização dos pagamentos. Então, isso tudo para te mostrar que, assim, tem várias ondas, e eu acho que todos eles vão acontecer, né? E remotamente. Eu acho que a grande diferença é que, assim, toda essa retomada ela vai acontecer numa magnitude de transação, como a gente chama no jargão da indústria, não presencial, muito grande. Não, muito bom, muito bom. Tem muita coisa para acontecer, né? E, Renato, você tem observado esse tipo também de mudança de comportamento? Vocês têm conseguido fazer acompanhamento dessas mudanças de comportamento dos consumidores semana a semana? A gente está com 2 trackings diários, e tem um produto nosso que é basicamente o acompanhamento do radar, né? Porque os nossos clientes varejistas estão todos desesperados para saber, e aí, o que muda, o que não muda, como é que fica o processo de retomada, e algumas lojas vão abrir no interior. A gente tem visto alguns movimentos, por exemplo, de lojas de rua com apelo melhor até do que loja de shopping, com processo de retomada diferente nesse processo. Outro lado, uma reinvenção de shopping center, que vão ser, na retomada, centros de entretenimento e grandes showrooms, mais do que centros de venda. Então, a gente está acompanhando isso dia a dia. Se eu tivesse que resumir aí algumas ações, a primeira é uma necessidade clara de repactuar a relação da indústria do varejo com o consumidor. Então, aquela relação de que, olha, eu te dou uma oferta, você reage, que levou a um grau de utilitarismo no dia a dia do varejo da indústria com o consumidor, vai ter que deixar de existir. As empresas que não repactuarem a sua relação vão morrer. Isso vai ser repactuado através da criação de ecossistemas de negócios, de empresas e de produtos financeiros. Essa é a primeira coisa. Segunda, a indústria não vai poder terceirizar para o varejo a relação com o consumidor. É uma consequência da primeira, mas a indústria vai ter cada vez mais que chamar para si as regras de relacionamento, as propostas de valor para o consumidor. Fora isso, nós vamos ter uma radicalização no custo-benefício. São consumidores que estão buscando cada vez mais experimentar marcas novas, estão mais abertos a experimentar marcas novas, abertos a experimentar novos canais, e que resolver bem essas novas marcas e esses novos canais vão sair na frente na retomada da economia. Quando você vai para o varejo físico, a gente vê que não vai existir mais fronteiras do varejo físico com o varejo online. Então, você vai poder comprar pela internet e retirar na loja, comprar na loja e mandar entregar na sua casa. Nós vamos ter modelos de listas, de member get member sendo construídos de uma forma diferente. Fora isso, nós vamos ter algumas outras mudanças que até pouco tempo atrás era inimaginável. Por exemplo, a escolha do varejo físico ser baseado como a segurança sanitária daquele lugar. Então, daqui a pouco vão ter selos que vão dizer assim, por exemplo, olha, esta loja é higienizada 2 vezes por dia com o produto XYZ, que garante morte de 99%, extermínio de 99% das bactérias, de não sei quanto por cento dos vírus. É óbvio que isso muda. Nós vamos ter processos que não levam ao toque. O Fernando falou aqui no começo dos meios de pagamento, mas não só dos meios de pagamento. Então, assim, a nota fiscal em papel vai ser uma coisa cada vez mais desnecessária. Você poder interagir com máquinas
vai ter uma presença maior. Lojas de brinquedo, ou de roupas, por exemplo, ao invés de ter todo o estoque exposto, vão começar a ter modelos em que você encomenda e sai pronto em algum outro lugar. Então, óbvio que isso tudo muda o dia a dia dos consumidores com varejo e exige um novo pacto nesse modelo de relacionamento. E o varejo vai ser como sempre foi, porque o varejista não tem muito tempo para ficar chorando. O varejista, assim, não... É engraçado, né? Porque em alguns locais eles falam, não, quanto que eu tenho reservado no final, nosso planejamento estratégico. Cara, assim, varejo é trimestre, amigo. Varejo é trimestre. E assim, um trimestre que ele resolve no dia a dia. O varejista está preocupado com caixa, se não girar, ferrou. Então, eu acredito nesse sangue que o varejista tem no mundo inteiro, mas em especial o varejista brasileiro, de se reinventar de uma forma muito rápida, de empresas que antes poderiam ser vistas como adversárias passarem a ser vistas como aliadas. E aí a criação dos ecossistemas baseados nisso vai ser de fundamental importância para conseguir garantir a permanência desses consumidores dentro do dia a dia deles. Eu queria terminar com uma frase em si. Pensa, vamos pegar uma indústria qualquer, alimentos. Vamos pegar uma grande rede de varejo alimentar, qualquer uma delas. Pode ser Carrefour, Big, GPA. O que os brasileiros gastam com alimentos é piso ou é teto dessas empresas? Porque a renda dos clientes que passam dentro de uma empresa dessa é infinitamente maior do que o que ele gasta naquela loja ou do que ele gasta com alimento. A partir do momento que essas grandes redes de varejo enxergarem o seu principal ativo, qual é o seu principal ativo? Que é os seus clientes. E que, através da criação de ecossistemas de negócio e da digitalização dos meios de pagamento, eles têm o potencial de estar presente na venda e no uso do dinheiro que o consumidor dele faz em categorias que ele não vende, o jogo muda. É por isso que o ecossistema é tão importante. Porque, senão, alimentos é piso e não teto. Se para o alimento ser piso e não ser teto, ele precisa construir efetivamente esses ecossistemas e digitalizar os meios de pagamento. Eu, apesar de tudo, estou muito confiante aí. Por mais que eu saiba que a crise é muito séria, a velocidade de mudança e de adaptação que nós estamos vendo no mundo e no Brasil é um negócio impressionante. Faz a gente lembrar que depois da peste negra veio o iluminismo, né? Então, essa tragédia toda serve aí para a gente voltar a acreditar na ciência, nas boas práticas, ter uma aceleração aí de todo o processo de digitalização, não só dos meios de pagamento, mas das relações de consumo no Brasil. Muito bom, muito Deixa eu só pegar um ganchinho aqui, prometo que são 30 segundos nisso que o Renato falou, porque assim, isso que ele falou da criação do ecossistema é o que o Zé Renato fez na Credis, quando ele abriu o cartão dele para ser usado em outras coisas, porque senão o consumo ia ser sempre piso dentro daqueles varejistas deles. Agora, o cliente do varejista dele pode comprar em qualquer lugar. Então, isso aí foi feito, tá, Renato? Quer dizer, o Zé viu isso aí. Claro, super bacana, super bacana. Quanto ele Desculpa mais aí, Marcelo. usar fora, mais ele volta na loja, porque ele acumula pontos para trocar para a loja que emitiu o cartão. E você forma um círculo virtuoso aí. Exatamente isso. Quer falar, Marcelo? Muito bom. Tem muita novidade, muita coisa para a gente pensar aqui, realmente muitas ideias novas, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta que certamente nossos investidores vão querer saber. Como tem sido as evoluções dos pagamentos aí nas últimas semanas? Não, perfeito. Queria só, do que foi falado de bens de primeira necessidade, viu, Fernando? Uma coisa que está surpreendendo, como você falou, o pessoal está ficando em casa, já era, pela baixa renda, muito utilizado. Materiais de construção. Por quê? Manutenção e puxadinho. Agora, então, o cara está em casa, manutenção e puxadinho, puxa, está se ampliando bastante. É manutenção, puxadinho ou divórcio, não tem saída. Então, as pessoas objetivamente estão... Acho que fica mais barato fazer o puxadinho. O puxadinho sai mais barato, né? Então, outra coisa também que a gente tem falado muito de home office, né? Dentro da mesma linha de raciocínio, não dá para entender o que a gente vê lá fora, aqui no Brasil ainda é muito incipiente,
que é o quê? O melhor aproveitamento das lojas. Você tem lojas monstruosas. Inicialmente, a pessoa pode falar, opa, com a pandemia, os clientes vão ficar espalhados melhor. Ou seja, eu estou em termos de saúde bem. Só que, gente, vamos parar para pensar. Se você compartilhar a sua loja com uma outra que não é concorrente sua, que é complementar, aproveitar o fluxo de cliente e melhorar, inclusive, o tratamento para que não exista o problema de aglomeração, isso é uma tendência que vai estourar aqui no Brasil. Eu peço desculpa aí aos investidores de imóveis, mas eu acho que é uma tendência não só do home office, como do compartilhamento das lojas também. Respondendo objetivamente o que o Marcelo perguntou, primeiro que é importante a gente colocar que o cartão Credis Visa como nós falamos, é um cartão de primeira necessidade para o público de baixa renda. Só para vocês terem uma ideia, o nosso limite médio é em torno de R$ 800. A fatura média é um pouco menos de 50% desse limite. Com o fechamento das lojas, para vocês terem uma ideia, como não tinha proposta de novos cartões, nós pegamos praticamente toda a equipe comercial e toda a equipe de crédito e colocamos para entrar em contato com os clientes e procurar orientar esses clientes. Além do contato, uma orientação. Que orientação? Como é que se faz o melhor uso dos canais digitais, em especial para acessar a fatura, as novas opções de parcelamento. Nós não falamos que a nossa estratégia é vender parcela que cabe no bolso. Esses clientes normalmente não utilizavam do parcelamento de fatura, porque as parcelas eles conseguiam pagar, muito menos do rotativo. Nesse momento de crise, se você pega uma fatura de R$ 380, se ele parcelar, ele vai ter uma fatura aí de R$ 50, R$ 60, onde ele consegue manter o cartão ativo, até porque pior do que perder renda é perder renda e crédito. Então, ou seja, a gente conversa com os clientes para mostrar a melhor utilização digital, os canais digitais, o parcelamento da fatura, continuando com o valor que cabe no bolso, e com isso a gente conseguiu identificar desses clientes as suas necessidades e retroalimentar todo o nosso processo. Tá? Óbvio que perda de renda, insegurança, saúde, tudo isso é um obstáculo, mas o que a gente fez foi uma orientação e os clientes aceitaram isso de uma maneira muito positiva. Para vocês terem uma ideia, nós conversamos com aproximadamente 100 mil clientes desde meados de março. Então, ou seja, isso é uma maneira da gente aprender para poder exatamente agir. Quando a gente fala em agir, uma coisa que a gente fez foi, através de modelos de risco revisados, né, porque a gente está tendo uma atualização diária, e informações atualizadas dos birôs de crédito, inclusive já com cadastro positivo, que é uma informação importante, nós fizemos uma ampla revisão dos riscos e dos limites dos nossos clientes. Aí a gente pôde identificar aqueles clientes que estão num grupo de maior risco, ou seja, que estão mais vulneráveis num momento como esse, para que a gente pudesse fazer uma ação de prevenção, tá certo? Dependendo do endividamento dele, de orientação, como eu falei, ou mesmo de uma cobrança mais assertiva. Para novos clientes, nós utilizamos também modelos recalibrados com o atual momento, procurando fazer uma análise muito mais fundamentalista. Como nós tivemos poucas propostas, sobe para a mesa de crédito, uma equipe de analistas mais experientes passa a fazer uma análise para a gente entender o novo comportamento desses clientes, para que a gente possa também mudar o nosso comportamento, os nossos modelos. Falando um pouco de números, os indicadores de inadimplência, não quero frustrar ninguém, não, mas o período de metade de março até agora, quando você olha o indicador de inadimplência, é um período muito curto para você contaminar. Então, seria muito mais fácil aqui eu virar para vocês e falar, olha, os indicadores estão sob controle, e estão mesmo, porque não deu tempo de refletir nos indicadores. Então, a melhor forma de nós analisarmos o que está acontecendo é através dos recebimentos. Em março, para vocês terem uma ideia, nós recebemos apenas 2%
abaixo do que nós previmos, ou seja, abaixo do histórico. Em abril, esse percentual aumentou, foi para quase 10% abaixo do que nós previmos. Contudo, nós estamos percebendo alguns fenômenos interessantes. Pelo cliente estar em casa, ele tem antecipado o pagamento em relação ao vencimento, mas também, talvez pelas dificuldades naturais, está existindo um delay, um atraso em relação ao pagamento. Então, o comportamento não está igual ao anterior. Então, com esse atraso e com o fator dele acabar optando pelo parcelamento da fatura ou até mesmo o rotativo, é que faz com que reduza esse recebimento, sem fugir do controle. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, mesmo recebendo 10% a menos do que a gente previa, nós estamos ainda longe do pico da crise de 2014 a 2017. Ou seja, naquela época que nós passamos com indicadores positivos e estáveis, hoje a gente ainda está abaixo daquele movimento. Quando a gente olha para frente, dependendo do prazo do isolamento, é óbvio que a situação pode se agravar em cima do desemprego e em cima da renda. Contudo, nós temos todas essas ações que eu comentei que nós estamos fazendo e os clientes estão entendendo perfeitamente, e nós temos a vantagem do cartão de crédito, principalmente da nossa operação. O maturity, ou seja, o prazo médio da nossa carteira de cartão é de apenas 2 meses, ou seja, em média, em 2 meses a gente gira a carteira. Então, o impacto maior no momento de crise é o impacto inicial. Por quê? Porque você já faz uma depuração. 5 dias de atraso, você já bloqueia o cartão. Ele já não pode usar mais o cartão. Então, o cartão gira muito rápido. Então, a nossa percepção é que existe, sim, um risco de piora, mas nós não estamos, em nenhum dos nossos indicadores, percebendo nenhum tipo de desvio acentuado da inadimplência. E acreditamos que, com o giro rápido da carteira, o cartão como primeira necessidade, todas as ações que nós estamos fazendo, isso não deve ter nenhum tipo de descolamento. Não sei se atendi a tua pergunta e dos investidores, Marcelo. Não, tá, Joia. Muito obrigado. Pessoal, já estamos chegando perto aqui do nosso término, já até passamos 1 hora, então, até em respeito ao tempo de todos, eu acho que o importante aqui é cada um fazer suas considerações finais. Teve muita ideia que a gente debateu aqui, acho que realmente foi muito rica a conversa. Se cada um puder falar um pouquinho aí sobre as considerações, desde já agradeço. Fernando, deixa eu começar aqui, então. Tá bom, vou começar aqui. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade, obrigado, Renato, Zé, pelo debate, Renner, pelas perguntas, Marcela aí pela mediação, tudo muito bom. Acho que aqui deixar uma mensagem curta, respeitando o tempo de todo mundo aí, e é assim, eu vou reforçar a minha mensagem aqui. A retomada começa agora, gente. Não tem que ficar esperando acabar a pandemia, não tem que ficar esperando acabar a quarentena, a retomada é agora. E é o que o Renato falou, o varejista vive trimestre, vive o dia a dia. A gente também. Não adianta ficar sentado esperando que alguma coisa vai mudar, isso vai mudar em 2 semanas ou 3 semanas. A gente está vivendo um novo normal, se adapta a isso, bota a mão na massa e vamos embora. E a gente está aqui para ajudar. Quer dizer, você tem aqui 3 debatedores aqui trabalhando nesse segmento de varejo para poder ajudar as empresas a fazer essa retomada. Se ela é digital, vamos fazê-la digital. Se as cidades começarem a abrir, vamos estar preparados para isso, para uma nova forma de atender. Mas é importante começar hoje. Não tem que esperar nada. Não é esperar semana que vem, não é esperar amanhã. É começar hoje. Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado. Eu queria super agradecer o convite. É um prazer estar com tanta gente bacana aqui debatendo os rumos do varejo. Eu vou na mesma linha do Fernando. Amigos, assim, a situação é igual para você e para o teu concorrente. Não tem essa. A questão é qual é a postura que você vai ter com relação a todas essas mudanças, que muitas delas são estruturais. Você pode ter uma postura negacionista, achando que as coisas vão simplesmente voltar a ser como era antes, ou sacar as mudanças, ajustar as velas e trabalhar desde já na retomada. Acho que é esse o caminho, acrescentando uma única coisa: monitorem os seus consumidores. Esse é um processo de sintonia fina, de ajuste fino que você vai ter para ajustar suas estratégias de acordo com essas mudanças que estão acontecendo numa velocidade
muito, mas muito maior do que poderia esperar. Se tem uma coisa que essa crise está servindo de boa, se é possível tirar alguma coisa boa dessa crise, são duas. As coisas estão muito mais rápidas de um lado e, do outro lado, está cada vez mais claro que o foco da polarização do país mudou, não tem mais nada a ver com esquerda e direita, tem a ver com aqueles que defendem a vida de verdade e aqueles que não defendem. Isso pode trazer um cenário bastante interessante para esse processo de retomada da economia brasileira e, na prática, pode significar que os varejistas que vão estar antenados nessas mudanças do consumidor, nesse novo cenário que está sendo construído, nessa aceleração do processo de digitalização e de construção de ecossistemas, com certeza vão sair da crise numa velocidade maior do que os seus concorrentes. Super obrigado pelo convite. É um maior prazer voltar aqui a falar na live da XP. Obrigado, Zé Renato. Pegando um gancho, gente, acho que falamos aqui da crise, dos efeitos, mas eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês e com todos que estão nos ouvindo. Nós continuamos vivendo num país com inflação vencida, até negativa agora, o que aumenta o poder aquisitivo dos consumidores. Nós temos juros baixíssimos e ainda vão baixar mais, como nós nunca vimos. Isso facilita o acesso às compras. Uma baita demanda reprimida. Imaginem o quanto os clientes não deixaram de consumir nesse período. Nós temos um monte de projetos nesse país para investimentos que precisa só de um pouco de confiança. Por quê? Porque com juros baixos, eles estão, sem dúvida, muito incentivados e com dólar onde está, muito baratos para investimento. E nós temos um país que continua existindo, gente, por mais que tenha pandemia, nós temos mais de 200 milhões de consumidores, né, no país, que todo dia acorda querendo comprar alguma coisa. As mulheres mais do que os homens, mas todo dia acorda querendo comprar alguma coisa. Apesar do crescimento de mais de 2 dígitos dos cartões nos últimos anos, o cartão continua com enorme potencial de crescimento. Como nós falamos aqui, ainda 50% das compras eram feitas com dinheiro. Agora, com a experiência dessa pandemia, o uso do cartão vai ser muito mais intenso. Se bem que, se a gente olha quanto do consumo das famílias hoje passa no cartão, é um pouco mais de 40%. Quando a gente olha lá para fora e vê países compatíveis com o Brasil, esse percentual é de 60%. Ou seja, nós temos 50% para ir buscar agora na retomada. Nós temos uma baixa participação do crédito no Brasil em relação ao PIB. Nós sabemos da importância do crédito. Não existe crescimento econômico, e é isso que a gente precisa acreditar, sem crédito. Crédito é fundamental para o desenvolvimento. Ainda mais com cadastro positivo, que vai ajudar a trazer, vai fazer uma inserção de bons consumidores para o nosso mercado. A verdade é que nós precisamos trabalhar a esperança e a crença desses consumidores. Vender confiança, vender acesso. O passado não serve de referência para mais absolutamente nada, como nós falamos aqui ao longo dessa live. Nós temos que ter realmente a certeza de que horizonte com tranquilidade nos próximos tempos, esqueçam. Né? Agora é hora de trabalhar e trabalhar muito, só que com muito mais juízo. Eu tenho certeza absoluta que, além dos concorrentes que vão ficar pelo caminho, nós, do segmento de varejo, nós temos absoluta certeza de que todos nós estamos fazendo a lição de casa. Certamente estamos revendo os nossos processos, revendo a cadeia produtiva, reduzindo custos, ganhando produtividade, ou seja, nós estamos trabalhando para voltar ainda mais fortes do que no início da crise. E por falar em crise, como nós comentamos, ela traz oportunidades realmente, mas ela traz outra vantagem. Nós podemos, através das crises, identificar de verdade quem são os verdadeiros parceiros e quem é quem. Quem são os verdadeiros líderes? Aqueles que são inconformados, aqueles que são inquietos e que trabalham realmente com muita resiliência
para desempenhar as tuas funções e nos ajudar realmente nessa retomada, que não vai ser fácil, mas nós estamos realmente bastante confiantes. Tá? Então, além dessa demanda reprimida, nós acreditamos que, como foi comentado aqui, gente, vai ter, com certeza, os locais onde já está tendo uma maior flexibilização do isolamento, nós estamos percebendo um gasto de vingança. Ou seja, puxa, eu fiquei reprimido, eu mereço isso. Então, nós precisamos vender confiança e precisamos tocar nos desejos dos clientes. Como o Marcelo comentou no início, nós usamos o chavão Chocrise. Além do chavão Chocrise, eu gostaria de deixar essa imagem com todos vocês. Crise é momento de criar. Nós estamos aprendendo muito com ela. Nós acreditamos, vamos em frente juntos. Muito obrigado, pessoal. A gente só tem aqui a agradecer, muitas ideias boas que a gente trocou aqui. Realmente, acho que tem muita coisa para contribuir. Adorei essa ideia da gente já começar de casa, respeito às... a gente pode não ter a presença, mas a gente tem o contato, inovação. Adorei a ideia de ter um selo de segurança sanitária, eventualmente para ajudar a gente a conseguir ter as atividades aí que sejam de forma controlada. Muita inovação. Ele vai pedir isso no CIDIC agora, pelo amor de Deus. Gente, muito obrigado. Foi excelente o bate-papo, muita ideia nova. Valeu, pessoal. Obrigado, prazer. Um abração a todos. Tchau, obrigado. Não, obrigado. Tchau.